Então vamos lá, galera, o aparelho descarregou, mas a gente vai continuar. Então a gente falou para vocês: tensão contínua, tensão alternada, corrente contínua até 200 mA, ou seja, corrente baixa, né? Aqui a gente mede a resistência, aqui a gente mede a continuidade para ver se o cabo está quebrado ou não, e os diodos, tá? Quem estuda eletrônica sabe o que é diodo. E aqui, pessoal, nessa escala bem aqui, ó, escrita HFE, é para a gente medir o ganho de transistores, tá bom? Então, transistores são essas pecinhas pretinhas aqui, ó. Ela vem com 3 terminais. A gente encaixa ela aqui de acordo com a polaridade do transistor, botando base, coletor e emissor no lugar. E aqui, ele estando aqui, meu aparelho vai fazer a medida e vai verificar qual o ganho do transistor, tá bom? Com isso, eu vou verificar o ganho e vou verificar se ele não está em curto. Então, ok? Então, se você é eletricista, você vai usar muito essa escala de tensão contínua e a escala de tensão alternada. Já se você trabalha com eletrônica, você vai utilizar o HFE, o miliampere para medir corrente na placa, né? E a escala de transistor, tá bom? Voltando aqui, era para ficar tudo num único vídeo, mas não deu, né? A gente tem o outro aparelho, ó. Esse aparelho, mais fácil de ler. E nós temos aqui, ó, a letra V de tensão com a linha reta, que quer dizer o quê? Tensão contínua. Nós temos a letra V com esse sinal de alternada, parece um tio, que mede a tensão alternada. Ferradura mede resistência. Essa escala aqui mede a continuidade e o diodo. Nessa escala aqui, eu consigo botar um termopar aqui no meu aparelho e consigo medir temperatura, tá bom? Aqui a gente vai medir corrente na casa de microampere, corrente contínua. Aqui na escala de miliampere, que é uma corrente um pouco maior. E nessa aqui eu vou medir corrente até 10 amperes. E observe que o símbolo nós temos a linha reta e o tio, quer dizer o quê? Que este aparelho, ele mede corrente contínua e corrente alternada. Esse amarelo até 10 amperes. Assim como nós fizemos lá no outro, se for medir uma corrente de 10 amperes, eu tenho que tirar esse vermelho daqui e botar aqui. Lembrando que corrente se mede em série, tá bom? E não em paralelo. Se você tentar medir corrente em paralelo, você vai provocar um curto-circuito e vai estragar o seu aparelho. Tanto faz ser esse como esse. Beleza? Lembre-se, a tensão eu meço em paralelo, a corrente eu meço em série. Se eu tentar medir corrente em série, eu vou provocar um curto-circuito, danificar meu aparelho. É por isso, pessoal, que é importante quando você estiver utilizando seu aparelho, você tá com luva e sempre pegar aqui, ó, nesse cabo e nunca deixar o fio por cima assim da sua mão, ó, porque se você der um vacilo e for medir corrente em paralelo, você vai provocar um curto-circuito, esse fio vai derreter e vai queimar o seu braço, queimar a sua mão. Onde estiver passando aqui vai queimar você, vai provocar um acidente, tá bom? Então, nunca coloque o fio do aparelho sobre o seu corpo. Deixe para pegar sempre nas garras de proteção, seja qual for o aparelho. Então, são dois aparelhos que fazem praticamente a mesma coisa, com a diferença de que esse aqui tem a escala para medir o ganho do transistor e esse aqui já não tem. Porém, esse aqui já mede temperatura e esse aqui não mede, tá bom? Então, a depender do aparelho, nós vamos ter mais ou menos funções. Mas a questão de escolher aqui, olha só, por exemplo, eu vou ligar ele aqui,
ele está preparado para tensão contínua. Aqui para tensão alternada. Aqui eu já tenho duas funções, ó, do diodo. E se eu quisesse medir continuidade, que é a do som, eu aperto aqui em função para alternar para a segunda função dessa escala, ó. E ó, observe que mudou lá. Então a partir desse momento ele está habilitado para medir continuidade, tá? Se fosse para cá, só tem uma função, que seria a temperatura. Nós estamos com 27 graus agora. E aqui corrente, ó. Corrente em microampere, corrente em miliampere e corrente em amperes. Lembrando que usando essa escala, eu tenho que mudar o vermelho daqui para cá. Hoje em dia, a maioria das pessoas começam com esse, né? Mas antigamente a gente começava com esse, ó, que é o multímetro analógico. E não, nós tínhamos aqui, ó, as escalas para medir tensão contínua, que vai daqui até aqui. Então ele pega de 0,1 volt até 1000 volts em tensão contínua. Aqui essa vermelha, escala de tensão alternada, que ela pega até 1000 volts de tensão alternada. Aqui a escala de resistência, né? XSK, X1. E aqui a escala de corrente em miliampere, tá? Então, de acordo com o que eu seleciono aqui, eu vou visualizar uma régua diferente aqui, ó. Então, se eu for medir resistência, qualquer uma dessa escala aqui, eu vou utilizar essa primeira régua lá, ó, de 0, 1, 10. Então, vamos supor que eu estou aqui na escala de vezes 1. Vezes 1 quer dizer, mandando multiplicar o que está lá por 1. Então, se deu 10, se o ponteiro parou em cima do 10, 10 vezes 1, então aquilo que eu estou medindo tem uma resistência de 10 ohms. Agora, se eu estiver utilizando aqui a vezes 10 e o ponteiro também para no 10, então 10 vezes 10, então aquilo que eu estou medindo tem 100. Esse 1K é 1000, então se o ponteiro parasse em cima do 10, eu estaria medindo 10.000 ohms, tá bom? E aqui seria uma escala para medir a saída de amplificador, o ganho, tá bom? Onde a galera utiliza para medir os decibéis. E observe que aqui, ó, na escala de medir corrente, eu só consigo medir até a escala de miliampere. Então ele vai de 50 microampere até 250 miliamperes, tá? Então aqui, ó, se eu fosse medir tensão, né, usando a escala de alternada, então eu teria que usar essa régua vermelha aqui, ó. Essa régua vermelha, lembrando que se eu estou utilizando a escala de 250, então olha só, eu tenho aqui o conjunto de 10, de 50, de 250. Se eu estou usando a de 250, então a minha leitura tem que ser aqui, ó. Então aqui 0, 50, 100, 150, 200, 250. Beleza? Agora, se eu estou utilizando a escala de 50, eu já não posso usar essa reta de 250. Eu tenho que usar essa de cima, ó, que é 0, 10, 20, 30, 40, 50. Então, de acordo com o que eu mudo, se eu mudar para 10, então eu teria que usar de cima, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Se eu usar de 1000, então eu vou utilizar a que mais parece com 1000. É 10, é 50 ou 250? Na grafia, na escrita, o que mais se parece com 1000 é o de 10. Então essa de 10 deixa de ser 10 e vira 0, 200, 400, 600, 800, 1000, tá bom? Então, de acordo com o que eu mudar aqui, eu vou ter que mudar a minha interpretação aqui. E a de cima, a primeira lá de cima, que tem um espelho, ó, é a de resistência, ok? Então, além desses aqui, pessoal, que o pessoal utiliza em eletrônica,
você vai encontrar também os alicates amperímetros. Então, multímetro com alicate amperímetro. Aqui eu tenho um, diferente do que o pessoal está acostumado. Mas olha só o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho a escala de medir tensão, ó. Tensão alternada e tensão contínua. Aqui para medir corrente alternada ou corrente contínua. Aqui eu meço continuidade, resistência ou capacitância, o símbolozinho do capacitor. Aqui eu vou medir temperatura e aqui eu vou medir corrente na escala de microamperes. Então ligou o aparelho, a gente liga ele, né? E aí vamos supor que eu tenho aqui, ó, eu estou apontando para cá, né? Então tem três funções. Eu vou selecionar aqui a função que eu quero. Ele está agora na escala de... deixa eu dar uma olhada aqui. Na escala de medir resistência. Então se eu mudar aqui, ó, resistência baixa, desligou? Não. Quilo-ohms, mega-ohms, continuidade e aqui capacitância, microfarad, ó. Então, de acordo com o que eu vou selecionando aqui, vamos ver aqui, ó. Vou mudar aqui para a escala de tensão. Então, nesse momento aqui, ele está em DC, ó, tensão contínua. Se eu apertar, ele foi para AC, tensão alternada, tá bom? Então, a maioria dos equipamentos que são assim, a gente vai apertar a tecla da seleção para mudar a função. Já aqui, ó, se eu for medir corrente, aí ele está aqui na escala de corrente alternada, só que ele não está detectando nada. Então, eu teria que abrir isso aqui, ó, colocar o fio passando aqui dentro, para ele medir a intensidade do campo magnético e me dar o valor de corrente aqui no painel, tá bom? Esse alicate amperímetro, ele mede uma corrente de até 100 amperes, ó, tá? Tensão de até 600 volts. É isso aí. Se gostou, deixa o like. Se não é inscrito, inscreva-se. Tamo junto e até o próximo vídeo.